Bom dia, queridos alunos. João Leonardo Estrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom Todo dia, mundo professor, animado? beleza? Beleza, nossa, super animado. Ontem foi o último dia de aula na faculdade, acabou o semestre. Só aqui que não, né? Aqui que não. Tem mais um Começa mês. com Mais um mês de alegria. Estamos admitindo as pessoas. O cabelo hoje ficou horrível, então eu tive que colocar um gorro para dar uma disfarçada. É frio, tá? Me É tira frio. uma curiosidade. Sim, Me tira uma curiosidade. Lembra que você comentou com a gente sobre a maneira que os astronautas se aliviam? sim, foi a aula passada, final da aula passada. Então, sim. Como é que eles tomam banho? Você sabe? Putz, cara, banho é uma coisa. Eu vi os vídeos, tá? Sobre banho. É o seguinte, cara. Lembra que a gente falou da tensão superficial da água? Uhum. Então, o que acontece? Você espalha, você solta um pouco de água, tá? Aí ela forma uma bolha e aí o cara molha. O cara molha com aquela água, tem um shampoozinho e pano e toalha. Seca com a toalha. Tem Sem sabão, um. sem nada? Então, eu vi uma mulher lá lavando a cabeleira dela com um pouquinho de shampoo, tá? Faz uma espuma assim e toalha. Joga um pouquinho de água e seca com a toalha. Entendi. É bem mais ou menos. Só pra dizer que tomou, né? É bem por aí mesmo, cara. Você gosta de Entendi. banho, o espaço não é um lugar bom para tomar banho, não. Não é que eu fiquei curioso, cara, desde a última aula. Mas tem um canadense, um astronauta canadense, é Chris alguma coisa, eu sigo ele. Ele mostrou, tem uma experiência que ele mostra, né? Ele joga água, joga água no espaço. Ele solta a água, aí forma uma esfera, né? E aí ele consegue, ele pega a toalha e enxuga essa água. E aí ele fala, ó, é assim que a gente toma banho. Dá uma esfregadinha com essa água no corpo e depois seca com a toalha. E Meu olha, Deus. é muito legal. Até as coisas que pra gente é super simples aqui na Terra, fazer lá é complicado, cara. Complicado. Nossa, e pra escovar o dente, né? Agora que eu me toquei. Escovar o dente, mesma Muito coisa. bonito, né? Mesma coisa, né? Você. Só que eles têm o que acontece é o seguinte: eles têm umas. Como se fosse aquele negócio de dentista, sabe? Que suga. Eles têm um Ah, sei. sugadorzinho. Nossa, eu tenho Então, muita agonia disso. então aí eles escovam o dente e dão uma enxugadinha com o sugadorzinho. Nossa, É eu, muito bom. eu, eu tenho muita agonia desse sugadorzinho quando eu vou no... É mesmo? Nossa senhora, eu tenho muita agonia. O negócio sugando a minha saliva ali. Ah, nossa, é muito ruim. Não gosto, Cara, não. eu tenho agonia quando eu vejo esses vídeos. É do. É porque tem que ser apertado, né? Putz, cara, todos os meus pesadelos eu tô passando por uma fresta e de repente eu enrosco nessa fresta. Então, para mim Ah, é complicado. sério? E lá é e lá é assim, tem que ser apertadinho, porque imagina você parar no meio, se fosse grande, vamos supor que fosse uma sala, e de repente você para no meio da sala, como é que você vai sair, né? Porque eles se movimentam apoiando nas paredes, vai se empurrando nas paredes. Se não tiver nada para você empurrar ou puxar, você fica parado, cara. Mas Que você é, o, flutua daí? Ou você fica vai só parado? você fica parado. Você pode ficar mexendo os braços, mas não vai adiantar nada, porque você não vai sair do lugar. Então tem que Ah, ser sim. apertadinho para você ir empurrando as paredes com a mão, com o pé. E, pô, eu tava Plantar vendo. bananeira no espaço deve ser fácil, né? Hã? Plantar bananeira no espaço deve ser fácil. O problema é o seguinte: você não sabe para que lado é para cima e para baixo, né? Esse é o grande questão. Por exemplo, para É, dormir, você viu como é que eles fazem para dormir? É uma não, portinha, tá?
É uma portinha, um cubículo. Ali fecha a portinha lá, tem um colchão, né? Porque você tem que vestir o colchão, porque você não sabe se está para cima ou para baixo. Então você veste o colchão e põe um tampa. Alguns põem tampa-olho, outros fecham só, já fica escurinho. E só. Cara, é o tamanho do... É tipo um armário, sabe? Onde o cara dorme. Nossa, mano, quem é claustrofóbico deve... Pô, eu tenho... Não gosto muito dessas coisas, não. E é apertadinho. Aí, nesse cubículo, nesse armarinho, eu vi um vídeo, eles têm espaço para pôr um note. Então, tem um suportezinho, você prende o notebook lá. Então, alguns ficam digitando, tal, põe música, nesse cubículo, né? E você fica praticamente em pé, só que, pô, você não sabe se você está em pé ou se você está deitado. É como se fosse deitado, mas fica retinho. Cara, dá um beijo na gravidade. A gravidade prega essas peças, né? Meu Deus, obrigado. Qualquer coisa, se vocês tiverem também curiosidades, podem mandar. Parece que a China está querendo construir uma outra estação, né? Outra estação espacial. E vocês viram, né? Essa semana, domingo não, sábado. Sábado a SpaceX Lançou, né? Lançou depois de 10 anos, né? Porque os americanos, eles aposentaram o ônibus espacial há uns 9 anos, né? O último acho que foi o Atlantis, se eu não me engano. E que está lá no Cabo Canaveral, lá em exposição, eu vi Atlantis, super bonitinho, o ônibus espacial. E todos os lançamentos a partir de 9 anos estava tudo saindo da Rússia. Baikonur, se não me engano, o nome da cidade. E aí, tanto é que o nosso ministro MCITI, o Carlos Pontes, ele ficou 5 anos em Cabo Canaveral para tentar ir, né? Só que como o Brasil, a participação do Brasil no ISS é muito pequena, tal, os americanos iam ficar falando, não, deixa para depois. Aí encerrou, né? O programa, eles aposentaram o ônibus espacial e aí todos os voos saíram da Rússia. Como o nosso presidente na época era de esquerda, né, era o Lula, então aí os caras resolveram mandar o Marcos Pontes. Ele saiu da Rússia, né, pelo foguete. Aí ficou mais, eu acho que ele ficou, pelo que eu me lembro, 5 anos nos Estados Unidos para esperar um dia do lançamento. Aí depois ele foi para a Rússia, ficou mais 4 anos morando lá na Rússia. Então ele fala russo, fala inglês, né? E aí foi para o espaço. E aí quando ele levou umas pesquisas de universidades e escolas brasileiras, que tinha tudo ser certificado pelo INPE e tal, então por isso eu fiquei sabendo algumas coisas, né? Tipo, ele plantou feijão no espaço. Tinha umas experiências que ele fez lá na Estação Internacional, pelo Brasil. E aí ele voltou e aposentou. E aí veio para o Brasil, e ficou aqui no Brasil. Resumindo essa história dele. E aí ele conta essas histórias. Eu acho muito legal isso. A experiência que o cara tem, muito, muito forte. Vamos lá, gente. Então, vamos para a nossa aula de hoje, tá? Hoje, vocês vão me desculpar, vai ser uma aula bem teórica e tal. Vou ler, vou falar bastante. Mas, se quiserem, tá? Vamos falar uma coisa muito importante, que é a nossa visão, nossos olhos, né? A ótica da visão. Então, eu acho que a gente já comentou isso, não sei se vocês se lembram, né? Eu tenho aqui a minha pupila, que ela tem um músculo que abre e fecha. Para que serve esse músculo? Por que a pupila abre e fecha? Lembra? Para focar a luz? Porque eu tenho os meus sensores, que a gente vai ver, eles suportam uma certa quantidade de luz. Então, se tem muita luz, a minha pupila fecha para diminuir a intensidade luminosa. Porque se eu tiver com a pupila aberta e entrar muita luz, o que acontece? Ofusca a minha vista. Eu não consigo enxergar direito. Tá?
como se fosse um som que você põe no máximo. Chega uma hora que você não consegue identificar a música, porque ele satura, né? A gente chama de saturar. E quando eu tenho pouca iluminação, então ele precisa que entre mais luz para eu poder enxergar. Então aí a minha pupila abre. E aí eu posso... E aí entra mais intensidade... Perdão. Maior intensidade luminosa, né? Eu tenho a parte colorida e tenho o olho, o resto do olho é coberto por branco. Por que que ele é coberto? Por que que ele é branco o olho? A maior parte do olho é luz, né? Para refletir luz. Isso, para refletir luz, porque se entrar luz em outra região nos olhos, aí eu vou ter aquele ofuscamento, né? É interessante. Bem, não, vou falar, depois a gente fala. Então, o olho humano é um sistema óptico fascinante, ele tem muitos detalhes, ele é muito interessante, né? E tem muita biologia, lógico, mas o seu funcionamento é físico, tá, gente? É tudo física dentro do olho. E, então, de forma geral, podemos pensar que o globo ocular é um sistema de lentes convergentes, né? Eu tenho uma imagem, ele vai convergir para a minha retina, que fica no fundo do olho, né? A retina ela possui terminais nervosos, que são células sensíveis à luz, fotossensíveis, né? As quais transformam a luz em impulso nervoso. Impulso nervoso é eletricidade. Eletricidade é física, tá? E aí esses pulsos nervosos, essa eletricidade vai para o cérebro e o cérebro codifica a imagem. Codifica a imagem, né? Ele monta a imagem, né? É interessante isso. Não é uma coisa assim, não é uma coisa sem processamento. Eu tenho todo um processamento neuronal aí para montar o cérebro, a imagem dentro do cérebro. E aí eu acho legal que eu lembro do Matrix, né? Que como é que você sabe se você está enxergando ou se você está sonhando, né? Então existe um... Eu tenho na minha cabeça que uma hora nós vamos conseguir identificar essa informação, ó, a informação que os impulsos nervosos transmitem para o cérebro. Se eu conseguir identificar isso, se eu conseguir codificar isso, eu consigo criar uma imagem virtual, vamos dizer assim, né? Que é o caso do óculos 3D, vamos supor, mas o óculos 3D eu estou formando uma imagem e eu estou jogando por meus olhos, tá? Talvez no futuro eu consiga me comunicar. Por exemplo, eu não preciso olhar a tela do meu computador, tá? Eu tenho um implante no meu cérebro, um computador, que ele vai mandar as imagens da tela direto para o meu cérebro, sem passar pelos olhos. Ah, professor, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que, por exemplo, se você for cego, você vai ver uma tela como uma pessoa normal, né? E aí você vai poder processar essas informações e dar os outputs. Outputs. Mas isso é para o futuro, tá? Calma, tranquilo. Não vamos se assustar. Ninguém se assusta agora, não. E aí vai chegar uma hora que você não vai saber se você está sonhando, acordado. Olha o nosso olhinho aí, olha que lindo. Um corte lateral, né? E aí eu tenho várias partes, né? Isso é coisa de ser humano, né? Gente de ciência. A gente separa em vários sistemas, né? E cada um que tem uma função. Eu tenho o meu eixo visual, tenho o eixo óptico, tenho a pupila, né? Que abre e fecha. Olha, eu tenho os músculos ciliares. Os músculos ciliares, tá? Eles não abrem e fecham a córnea, tá? A pupila, tá? Os músculos ciliares, eles apertam ou expandem o cristalino, tá? O cristalino é como se fosse uma lente gelatinosa, e aí esses músculos ciliares, eles vão apertar ou expandir o cristalino. Por quê? Eu apertando, ou eu vou mudar o raio de curvatura. Aqui, ó.
Dá para ver com o mouse? Ó, eu vou mudar esse raio de curvatura e vou mudar o grau. Então, conforme eu faço a minha... Sabe, vocês forçam a vista sempre para olhar longe? Quando eu forço a vista, eu estou apertando ou expandindo o meu cristalino para eu conseguir focar a minha imagem. Tá? Porque a imagem ela tem que ser formada aqui, ó, na retina, atrás do olho. Tá? Se a imagem não se formar, se ela não se formar, eu vou ter uma visão embaçada. Tá? Como se fosse um projetor que a gente tem que ajustar o foco. Então, quem ajusta o foco é o meu músculo ciliar através da alteração do diâmetro do cristalino. Tá? É super legal isso, né? Eu tenho meu nervo óptico, que vai transmitir todas as informações da retina para o cérebro. Eu tenho uma região chamada de ponto cego, tá? Tem uma região no nosso olho que é chamada de ponto cego, uma região que eu não enxergo, mas que você não observa porque o cérebro ele consegue não mostrar isso, né? Então vamos ver cada parte. Professor, Sim. professor, como ficaria a nossa imagem se o cérebro, se a gente interpretasse o ponto cego, se a gente visse o ponto cego? Como é que ficaria? Ah, não. Se o cérebro não adaptasse, você ia ver uma faixa. Você vê uma faixa preta. No meio da Hã? visão? É, No meio da... Nossa, que estranho. você quer dizer, você veria duas, né? Tipo, eu tô olhando para frente. Se eu, tipo, virar o meu olho um pouco para a esquerda, eu veria uma faixa preta. Se eu virar para a direita, eu vejo outra faixa preta, que é o ponto cego. Só que o que o cérebro faz? Pô, é preto, então eu apago isso aí. Eu uso a visão do outro olho para compensar essa parte que está faltando. Ah, entendi. Cara, nossa, a gente, putz, sabe, é uma das coisas que desculpa falar isso, não deveria, mas é uma das coisas que eu acredito em um ser mais inteligente que a gente, que é capaz de criar essas coisas e criar um cérebro que consegue fazer essas adaptações. É muito interessante isso. Eu fico maravilhado quando vejo essas coisas. Bem, primeiro, a córnea, né? Então, ela tem um índice de refração, então ela serve como uma lente, tá? Ela tem espessura de 1 milímetro. A córnea, lembra que eu falei na aula passada que a gente tinha comprado uma filmadora, uma câmera rápida, e ela veio sem a lente? E aí, quando eu liguei, pô, não tinha imagem nenhuma. Fiquei revoltadíssimo. E aí, depois descobri que precisava ter essa lente. A córnea, ela serve como essa lente, tá? Ela ajuda a focar a imagem. Eu tenho ajustes, eu tenho a pupila para intensidade luminosa, eu tenho cristalino, que é um foco mais preciso, mas mas a lente mesmo é a minha córnea, tá? A lente, como é que eu vou falar? A lente grossa, vai? Quem focaliza a imagem é a minha córnea, tá? E ela tem um índice de refração 1,35. Eu tenho o humor, depois da córnea, eu tenho o humor aquoso, que é um líquido, que também tem um índice de refração, localizado atrás da córnea, que tem uma espessura de 4 milímetros. Olha, tudo isso vai se formando na lente, como se fosse uma lente. Eu tenho a íris, né, que é a menina dos olhos, que é o que muda, que é o que dá intensidade luminosa, né? Então, se tiver muita intensidade luminosa, a íris fecha, não, ela reduz o diâmetro, o raio. Se tiver pouca luz, ela amplia. E aí, para quem vai fazer exame de vista, putz, você tem que pingar aquela gotinha lá, que é como é que chama? Dilatador? Só que ele não é um dilatador, ele é como se fosse um calmante, vai. Ele serve para que essa íris ela abra. Então ele serve como se fosse um relaxante muscular, vai. Só que ele é específico para íris. E aí quando eu pingo aquele negócio horrível, eu não preciso mais, porque eu já passei dos 40 anos, daí não preciso. E aí ela dilata. Quando ela dilata,
quem já fez o exame sabe. Você não enxerga nada. E se você olha para o sol, para a claridade, ela afeta a sua vista. Porque é muita intensidade luminosa para a sua retina, para os seus sensores. Eu perguntei para o oftalmologista se isso não prejudicava a retina, os sensores. Ele falou que não tinha problema, que existiam muitos trabalhos científicos dizendo que mesmo dilatando a íris, né, e você tendo muita intensidade luminosa na retina, isso não prejudicava, né? O que prejudica é a vista enquanto a íris está dilatada, só isso. Você não enxerga nada. Pro, quando a gente tem, eu, por exemplo, eu tenho miopia e astigmatismo. Isso é uma interferência, tipo, que a luz entra de um jeito não tá certo, não é? Então, ó, primeiro, relacionado à entrada da luz. E ó, é o seguinte, tá vendo aqui, ó? Tá vendo nosso olhinho? Ele é redondo. Ele é como se fosse uma esfera, tá? A gente vai ver isso mais para frente, tá? A miopia é como se eu fosse achatar na vertical, tá? Ó. Como se eu fosse achatado na vertical, tá? Essa é a miopia. A gente vai explicar mais para frente, mas só adiantando, tá? Então, a imagem... depois eu mostro, tá? Mas a imagem ela não forma exatamente na retina, tá? Essa é a miopia. O astigmatismo, você tem astigmatismo também? O astigmatismo é o seguinte, tá vendo que o nosso olho é a esfera? O astigmático o olho não é uma esfera. Eu vou comparar a esfera com uma bola de basquete. Conhece bola de basquete? Manja? Redondinha? Sim. Tá? O astigmático, o olho dele não parece mais que uma bola de... Por favor, tá? Lógico que é exagerado. Como se fosse aquela bola de futebol americano, sabe? Ah, sim. Então, ele é mais parecido com uma elipse do que com um círculo. E aí isso faz com que a imagem... O oftalmologista me explicou que é tipo assim, você vê um eixo X e Y normal, o astigmático, esses eixos, eles têm uma curvatura, tá? Mas isso a gente vai explicar mais para frente. Nossa, muito bom. Tá bom, muito boa sua obrigada. pergunta. Ô, professor, e quem, pegando na pergunta da Bússia aí, né? E quem tem hipermetropia? Então, quem tem miopia, vou explicar isso também, mas tá. A miopia, então, é achatado na vertical. Não, a hipermetropia. Não, a miopia é achatado na horizontal, tá? Conseguiu perceber? A hipermetropia, ele é achatado na vertical. O olho é achatado na vertical. Ah, entendi. Tá? Mas isso a gente vai ver, não se preocupa não. Ok. Não perca os próximos capítulos. Eu tenho meu cristalino. Ó, o cristalino, ele é uma lente biconvexa. Então, ele é um líquido, né? Como se fosse uma gelatina, tá? Na forma de... Seria uma forma de um ovo, uma elipse, né? E é o cristalino que vai dar a minha precisão fina para enxergar longe e perto. Pô, podia fazer uma lente, né? Como se fosse um cristalino. E os músculos ciliares são os responsáveis por mover esse cristalino. Ó. Ele vai dar a convergência do cristalino. Então, o cristalino e os músculos ciliares são os responsáveis por eu enxergar longe e perto. E aí, como eu falei, eu já tenho mais de 40 anos, esses músculos ciliares, eles cansam. Olha que estranho. Eles cansam. E aí, quando eles cansam, sabe? Não sei se o pai ou a mãe de vocês, eles brincam que o braço fica mais comprido. Você consegue enxergar mais longe. Você tem que pegar o livro, o tablet, o celular e colocar mais longe, assim, para enxergar direito. Já viram isso? Alguém? Vovô, vovó? Normalmente faz isso. Acho que já. E aí tem um óculos para enxergar de perto. O que o óculos faz? O que o óculos de leitura de velho faz? Olha que legal. O que o óculos de leitor de velho faz? Eu tenho aqui, tá? Minha imagem está aqui. Meu celular está aqui, ó. Normalmente, uma distância... Ó, dica para vocês, jovens. O foco, sem
Se o músculo ciliar estiver relaxado, não estiver apertando o cristalino, num olho normal, a distância entre o objeto e o olho é por volta de 25 centímetros, tá? Então, se você mexer o celular com 25 centímetros de distância, o seu músculo ciliar, ele está relaxado, tá? Então, o ideal é que eu consiga enxergar a 25 centímetros ideal, tá? Aí, o que acontece? O músculo ciliar cansou, ele como se apertasse o cristalino. Então, daí, o ideal é a distância vai para longe. O que o óculos de longe faz? Olha que interessante. Eu estou a 25 centímetros, o óculos de enxergar de perto, desculpa, o óculos de velho de enxergar de perto, o que ele faz? Ele joga essa imagem que está aqui a 25 centímetros lá para trás. Entendeu? O meu objeto, que é a 25 centímetros, o meu óculos vai criar uma imagem atrás. E aí eu vou conseguir enxergar legal. É a mesma coisa que eu pegasse meu celular que está 25 e jogasse uma distância que eu conseguisse enxergar bem, né? Só tem que esticar o braço. É muito legal. E por que eu sugiro que vocês não seja radical, né? Mas procurem sempre chegar a 25 centímetros, porque quanto menos vocês usarem o músculo ciliar, não é que não pode usar, por favor, mas se puder, né? Ó, eu vou ficar, sei lá, vou assistir uma série no Netflix no meu celular. Pô, vai ficar uma série normalmente tem 45 minutos. Você vai ficar 45 minutos forçando o músculo ciliar? Não. Pô, põe mais ou menos a 25 centímetros, deu para enxergar legal. Joia. Vocês entenderam? Tipo, é um cuidado com nossa visão. Né? E aí você vê alguns adolescentes que ficam com o celular na cara, assim, né? Aí o que acontece? O músculo ciliar tem que apertar a meu cristalino para conseguir focar, tá? Depois tem o humor vítreo, né? Que está aqui. Tem um índice de refração também, né? Para fazer o ajuste da imagem. Depois nós temos a retina. Ó, a retina fica atrás do olho, né? A membrana transparente, localizada no olho. É essa retina que o oftalmologista enxerga lá quando você põe o queixinho no aparelho lá, e aí ele vai olhar a sua retina, se não tem nenhuma inflamação, se não tem nada de ruim no fundo do seu olho. Nunca vi ninguém ter problema, mas ó. E aí ele vai olhar estruturas chamadas cones e bastonetes. Eu já falei de cones e bastonetes para vocês, não falei? Já comentou sim. Já comentei, né? Então, os cones são pouco sensíveis à luz, né? Então você vê cor de dia, né? E são responsáveis pela percepção de cores. A maior concentração de cones tem uma região chamada mancha amarela. Ah, professor. Aqui nós estamos falando do olho humano, tá? Que é o mais estudado ultimamente, tá? Então, os cones, eles ficam numa região chamada mancha amarela. E os bastonetes, professor? Os bastonetes são muito sensíveis à luz, né? São mais relacionados à visão noturna e não distinguem cores. Bastonetes localizados na periferia da mancha amarela e por isso que a visão noturna é periférica, né? Olha que legal. Depois eu falo. Tá vendo aqui, ó? Hipovitaminose. Tá vendo? Eles têm sensores de luz, tá? Esses sensores de luz, eles são feitos à base de vitamina A, tá? Então, se você tem carência de vitamina A, você tem uma dificuldade de enxergar à noite, tá? Pode estar ligado, né? Pode estar causando, quem tem falta de vitamina A, pode ter problema de cegueira noturna. Isso não quer dizer que todo mundo tem cegueira noturna e tem falta de vitamina A, tá? Tem outros, não é só... isso quer dizer que o problema do bastonete pode estar ligado à vitamina A, mas
para a luz chegar no cérebro tem todo um caminho. Então, esse caminho pode ter algum problema também, né? No ponto onde converge o nervo óptico, não existem cones nem bastonetes, chama ponto cego. Ó, aqui, essa figura aqui mata tudo. Ó. Então, primeiro aqui, ó, eu tenho meu bastonete, ó, ele é mais comprido que o cone é mais gordinho, tá? O bastonete é uma célula nervosa, né? Uma célula do sistema nervoso, tá? E aqui, na pontinha dele, ele tem essa rodopsina, que é o sensor de luz, que é feito à base de vitamina A, tá? A rodopsina é a base de vitamina A. Então, se você tem falta, você tem problema de rodopsina nos bastonetes, tá? E nos cones, não é a rodopsina, são outras substâncias, né? Aí, dependendo da cor, se é verde, é uma substância, se é vermelho é outra, se é azul é outra. É como se fosse um filtro, tá? Imagina que você coloca uma lente azul. Você coloca uma lente azul, ele vai filtrar, ele vai refletir o azul. Não, então não ficou bonito, né? O que acontece é o seguinte, ele só vai responder para a frequência do azul. E ó, essa figura aqui é muito importante. Ó. Então, se eu olho na frente, estou olhando aqui na minha frente, tá? Eu tenho, ó, concentração de cones. Concentração de cones é, ó, 1000, milhões por milímetro quadrado, pelo jeito, tá? Então, as minhas cores estão na região central do meu olho. Então, se eu olho para frente, eu vejo cor. Professor, mas eu consigo ver cor do lado? Gente, você consegue ver cor do lado porque quando você vai para o lado do seu olho, ele dá uma entortadinha, né? Ele acompanha. Por exemplo, se alguém chama, eu não olho no canto do meu olho, eu viro meu pescoço, viro meu olho para colocar a pessoa no meu centro de visão, né? Então, ó, os cones estão aqui, os cones estão aqui, ó, as cores, tá? No 0 graus. Conforme eu vou indo para o lado, vai aumentando os meus bastonetes. Pode dizer bastonetes, tá? Em inglês. E aí, meu ângulo de visão é 70 graus, tá? Então, se eu estou olhando para frente, eu consigo, com o meu olho, identificar cores até 70 graus, tá? Do centro. 70 graus. Bastante. Mas, ó, vai diminuindo. E os bastonetes, eles são mais rápidos que os cones, né? Então, eu consigo ver velocidade, consigo identificar a velocidade com os meus bastonetes. E ó, aqui, ó, a zona de blind spot, ponto cego, mais ou menos entre 17 e 20 graus. Ó, eu tenho a zona só de um lado, né? Só de um lado do olho, e eu tenho... Esse aqui é um olho, tá? E aí eu tenho o outro olho. Então, porque esse aqui é o olho esquerdo, aí eu tenho o olho... Desculpa, nasal é nariz. Então, esse aqui é meu olho esquerdo, certo? Ó, meu olho esquerdo e tá o nariz aqui, ó. E o meu olho direito, eu preciso rebater essa imagem para ter a mesma figura. Dentro da minha retina, eu tenho minhas células nervosas e tenho aqui, ó, os bastonetes e os cones. Tenho 3 tipos de cone, verde, vermelho e azul. Cada um tem um pigmento, né, tipo um filtro, que só deixa passar o verde, um que só deixa passar o vermelho, outro que deixa passar o azul. E dentro do meu cérebro, essa informação é toda organizada. Essa bagunça, vem toda essa informação. Se fosse internet, um monte de dados, e aí meu cérebro vai começar a montar imagens, né? E eu estava vendo, os cachorros, eles têm cones também, mas eles têm muito poucos, e os cones deles são diferentes dos nossos. Então, eles enxergam mais o amarelo, né? O vermelho e o azul fica um tom de amarelo. Mas eles têm muito mais, são bastonetes. Porque eles precisam, por evolução secular, eles precisam identificar a velocidade para ir atrás da caça, né? Agora, nós não. Nós desenvolvemos os cones
porque nós precisamos identificar a cor de fruto. Precisávamos, né? Hoje em dia, não tanto. Precisávamos identificar a cor dos frutos, né? A cor das flores, estações do ano, por causa de plantação. Então, aí nós fomos desenvolvendo esses cones ao longo da nossa evolução, ao longo dos milênios. Professor, existem outros tipos de cones e bastonetes? Existem. Os cachorros, eles têm uns bastonetes que eles conseguem identificar baixas frequências. Então, é como se eles enxergassem temperatura, tá? Eles conseguem identificar se o objeto está quente ou frio pela imagem. Olha que legal. E eu acredito que, no futuro, a nossa genética vai criar crianças que tenham bastonetes que identifiquem, se houver necessidade, né? Lógico, se quiser, e que tenham esses bastonetes que meçam temperatura, que veem temperatura. E aí, imagina, você olha para a pessoa e fala assim, pô, você está com febre, hein? Está quente, hein? Ou, pô, aquele cara está morrendo, está esfriando. Outra coisa que me falaram é o seguinte, vai chegar uma hora que hoje, o que a... Vamos voltar lá, volta a figurinha do olho. Pessoal, o que é a cirurgia laser? Tá? A cirurgia laser, então, lembra que eu falei, achata, eu consigo fazer um corte a laser na córnea, de tal forma que eu tiro aqui, ó, cadê córnea? O que é? Ó, então eu tenho a córnea, o aparelho, ele é muito preciso, eu tenho que travar a cabeça, eu tenho que travar o olho, ele faz um corte a laser na córnea, tá? Tira um pouco do humor aquoso, então eu acomodo a minha córnea e faço um ajuste para corrigir o ângulo de miopia, tá? Ele é muito... a cirurgia é usada para quem tem miopia e para quem tem hipermetropia, tá? Porque aí eu consigo fazer esse ajuste com o humor Mas não aquoso. funciona para outros? Tipo astigmatismo? É isso que eu... Não, Não funciona para astigmatismo? Quem tem astigmatismo, o que eu sei, por enquanto, tá? Não tem... A cirurgia não funciona. Quem tem astigmatismo... Nossa, que péssimo. Desculpa. É que o que acontece é que você fica... Falando. É que o astigmatismo é o seguinte, você corrige tanto normalmente quem é astigmático, ele tem miopia ou hipermetropia, tem um dos dois, tá? O astigmático sempre tem um dos dois associado, ele nunca vem sozinho. E aí, quando você corrige a miopia, o astigmatismo fica tão pequeno que você não precisa de óculos. Mas você tem o astigmatismo, tá? Porque normalmente é um valor baixo o astigmatismo. Vinícius, nossa visão nunca vai ser 100%. Hã? Nossa, que ótimo, então. Não é 100%. Nossa visão nunca vai ser 100%. E às vezes volta. Esse que é o problema. Eu tenho Sim, Nossa, tem que muita legal. coisa que eu volto. Eu tenho uma colega, uma comadre minha, uma amiga, que ela tinha 4 graus de miopia. Ela usava um óculos escuro de garrafa. Né? E aí, o que ela fez? A operação. Aí, de 4 graus, foi para 0,5 o grau de miopia dela. Então, beleza. Nossa, eu tenho 4. Para quem estava acostumado com 4, meio grau, nem percebia direito e tal, né? Aí, o que aconteceu? Ela fez a operação, só que, ao longo do tempo, o grau foi voltando. Porque o grau é o quanto o seu olho tá torto, vai. Desculpa falar isso. Mas quanto ele não está esférico. Então, você faz uma correção aqui na córnea para corrigir essa distorção. Só que a córnea ela vai se adaptando e aí vai voltando aos poucos. Eu não sei como é que está hoje. Mas sempre vai voltar? Hã? Sempre volta ou não? Não, mas isso daí eu falei, de pessoa para pessoa. 10, 15 anos depois, ela percebeu que o ângulo, que o grau dela foi aumentando aos pouquinhos, né? Nossa. 0,25 por ano, uma coisa assim, mas foi bem pouco, tá?
Não se preocupem com isso. E eu tenho a minha lente, né? A lente... Tem gente que gosta de lente. O problema da lente é que, como isso aqui é vivo, né? Faz parte do corpo, você tem que ter uma higienização, um procedimento de higienização na sua lente, porque você está colocando no olho, né? Então, se tiver bactéria, alguma coisa aqui, ela vai se procriar e aí pode causar uma doença no seu olho. Sim. Então, quem usa lente tem que tomar um cuidado com a higiene muito maior, né? Muito. Aqui, ó, isso eu achei muito legal. Então, eu tenho o meu campo visual, ó, nitidez de focalização é 5 graus. Aqui é 94, mas eu nunca consegui ver ninguém que consegue enxergar nas costas, porque a partir de 90 já é para trás, né? Então, o foco é 5 graus. E outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, tá, gente? Principalmente com o celular, ó, nitidez focal é a 0 graus na vertical, tá? Então, evita de ficar com o celular para baixo ou para cima, porque aí você força os músculos do olho. Não tem algum problema, professor? Não, mas pode cansar esse músculo, né? Então, é bom você procurar ter esse cuidadinho com ele. Eu tenho a minha coroide, ó, depois da retina eu tenho a coroide, camada rica em vasos sanguíneos, entre a esclerótica e a retina, função impedir a difusão da luz dentro do globo, e ele também resfria a retina. Tem processamento, então esquenta, né? Não precisa ficar com o olho cansado. E a esclerótica é a membrana esbranquiçada que recobre todo o globo, que é a parte branca, né? Esclerótica. Vou colocar o meu nome de um filho de esclerótica. Esclerótica, vem cá. Legal. Então, o funcionamento do olho. Eu tenho a minha imagem, né? A gente já falou isso. Eu vou considerar o olho como uma lente, todos aqueles itens como uma lente, né? Uma lente convergente ou divergente? Pergunta? Convergente? Yes, convergente. Essa aqui é para cima, convergente. Então, eu tenho uma lente convergente. Ele vai fazer a minha imagem aparecer na retina e invertida. Olha que legal. Ô, professor, uma coisinha. A imagem ali, o Y', né, tá curvado. Por que então a gente não enxerga a imagem curvada? É porque o cérebro interpreta? É que tá curvado porque os sensores, os cones, os bastonetes estão aqui, ó, na retina, né? Então, a retina, ela é curvada. Ela não é só curvada assim, mas ela é como se fosse um prato. Prato não. É como se fosse um pedaço de uma esfera, né? Então, a imagem ela é formada nessa região, e é uma região esférica. Não era pra gente enxergar a imagem meio arredondada também? Não, a gente enxerga arredondado. É aquilo que eu falei, o cérebro que faz a conversão no sistema plano, tá? Entendi. E é por isso que pensa nisso aqui como se fosse uma esfera, né? Tá? Essa linha aqui é a linha central, então é a linha onde eu tenho foco, tá? E aí minha imagem forma e eu faço toda essa conversão dentro do meu cérebro. Gente, eu já falei isso, eu volto a falar. Nosso cérebro, conforme a gente vai estudando o cérebro humano, ele vai aparecendo novidades, tá? Nosso cérebro é uma máquina muito rápida, tá? Eu já falei, já contei a piadinha, né, para vocês do que eu conto lá na faculdade? Não. Acho que não. Do mais rápido? Acho que não. É o seguinte, eu falo por causa da Embraer, né? Então o cara da Embraer queria um vice-presidente, um estagiário vice-presidente. Assim, nada a ver. E mandou chamar os 3 melhores alunos. Aí veio um aluno da USP, de engenharia, veio um aluno da Unital, eu contei isso na Unital também. Veio um aluno da USP, veio um aluno do ITA e veio um aluno do módulo, que eu conto essa piada lá em Caraguá, né? E aí o presidente falou que ia fazer uma entrevista em Eu não contei essa história? Tá bom, vou contar de novo. Então. E aí ele ia fazer a entrevista e o que se saísse melhor na entrevista
ia ganhar a vaga de vice-presidente e tal, bem breve. Aí ele chegou, beleza, maravilha, foi os 3 no dia, e ele perguntou pro aluno da USP, o que é mais rápido no universo? Aí o aluno da USP falou, é o cérebro. Mas por que o cérebro? Eu estou para achar essa pesquisa, tá? Mas o aluno da USP falou, olha, tem uma pesquisa na USP que, por ressonância magnética, descobriram que uma imagem, olha que interessante, um pensamento, ele migrou por física quântica, tá? Ele migrou de um hemisfério para o outro instantaneamente, tá? Hoje em dia, quem estuda mais física quântica fora os físicos são o pessoal da medicina, para entender o cérebro, o pessoal de neurociência, tá? Então, eles descobriram que o cérebro, que o pensamento foi instantâneo. Ele passou de um lado para o hemisfério, um lado do hemisfério do cérebro para o outro, instantaneamente. Aí o aluno do ITA falou, não, claro que não. O mais rápido é a luz. Porque, segundo Einstein, relatividade de Einstein, nenhum objeto pode ser mais rápido do que a luz. Aí perguntaram para o aluno do módulo, falou, pô, e agora, né? O que eu respondo? Um falou de relatividade, outro falou de quântica. Aí chegou e falou assim, é o seguinte, coisa mais rápida é a dor de barriga. Aí o presidente falou, mas como a dor de barriga? Ele falou, ontem eu comi uma coxinha estragada, e aí antes que eu pudesse pensar ou eu pudesse acender a luz, eu já estava cagado. Então, e aí ele ganhou a vaga, né? Porque ele conseguiu sair da caixa. Então, o nosso cérebro é uma máquina muito rápida e ela consegue montar essas imagens. Só que o interessante é o seguinte, entre montar uma imagem e outra, que é o que a gente já falou de filme, existe um tempo para ele processar entre uma imagem e outra. Então, se eu passo imagens acima de 30 quadros por segundo, meu cérebro não consegue acompanhar esses 30 quadros, né? Que a gente fez os testes de gerar luz, tal, e aí a luz parece um círculo, mas não é que é um círculo, ela está muito rápido e o meu cérebro emenda a luz, emenda assim, o que ele está recebendo, e aí você vê um círculo de luz, né? Lembra? Vocês geraram? Então, tudo depende do processamento do meu cérebro. A outra coisa interessante é o seguinte, a neurociência está descobrindo que conforme você vai envelhecendo, o processamento do seu cérebro vai diminuir, a velocidade de processamento do seu cérebro também diminui, tá? Existe eu acho que um pico por volta, eu não tenho certeza, tá? Mas eu vi que o pico do nosso cérebro é por volta dos 25 anos de idade. Pico de processamento. Então, muitas pessoas produziram coisas excepcionais até os 25 anos, né? E eles dizem que é por causa disso, mas não tem nada a ver, porque tem muita coisa produzida por gente muito mais velha, sem mais experiência e tal, e apesar da velocidade não ser a mesma, o conhecimento adquirido, tem muito estudo sobre isso, que não tem nada a ver com a aula de hoje. Pessoal, 9h53, putz, nossa, nem passei. Então, tem o fenômeno da acomodação visual. O que é acomodação visual? É o que eu falo para vocês tomarem cuidado. É o seguinte, tudo que não está a 25 centímetros de distância do meu olho, e eu posso focar, tá? E quando eu foco, eu faço essa... Acomodação visual é quando está nessa distância, 25 centímetros. Se eu tiro, eu vou ter que forçar o meu músculo ciliar, né? Então, eu vou mudar o meu foco da minha vista. E olha que interessante, para o meu olho, o infinito é acima de 5 metros. Passou de 5 metros, meu olho já encara como uma imagem no infinito. Tá? Como assim? Passou de 5 metros é infinito. Interessante, né? O meu foco, eu consigo mexer, o músculo ciliar, ele consegue mexer com o foco até 5 metros de distância. Então, 25 centímetros, ele está tranquilo, né? Está relaxado. Se eu contraio, eu trago para perto. Se eu expando, eu jogo para longe. Se eu jogo para longe, o limite de expansão do meu músculo ciliar e do cristalino é 5 metros.
tá? De distância. A partir de 5 metros, o foco é o mesmo. Tá? Eu não consigo mudar o foco para cima de 5 metros. Então, se eu pego um objeto, se eu estou olhando para um objeto a mais de 5 metros, para o meu olho já é infinito. Já não tem... sabe aquele pelinha, o P? A partir de 5 metros, o P já vira infinito. Aqui, ó. E aí, objeto no infinito, a partir de 5 metros. Ele forma imagem. Consegue formar imagem? Consegue. Mas a partir daqui, ó, ele não tem mais diferença. Ele não consegue diferenciar.